Trago um abraço da minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Esperança, em Nova Iguaçu, filha dessa igreja. Orem pela Igreja de Esperança, a gente tem crescido. Se você conhece Nova Iguaçu, a gente está do lado da Praça do Skate, aquela região ali. Tem sido uma bênção ver a plantação crescer, ver o que Deus tem feito pela nossa igreja, e agradecemos demais a bênção que foi São Cristóvão, que foi o bairro imperial para a vida da Igreja de Esperança, igreja que nos enviou para a missão, a igreja que nos sustentou por muito tempo. Só temos a agradecer. Abra, por favor, sua Bíblia, Marcos capítulo 1. E eu quero ler somente o versículo 1 com vocês. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Aquilo que o Senhor falou com o teu povo há tanto tempo ainda reverbera para hoje. Abre os nossos corações e as nossas mentes para o que a tua palavra tem para nós hoje e transforma os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Certo domingo, depois do culto da manhã lá na igreja, estava eu com a Ellen, minha esposa, brincando com as crianças da igreja. Uma criança específica veio pra gente e falou assim: tio, tia, vamos brincar? Aí a gente perguntou, brincar de quê? Ela falou assim, vamos brincar de celular quebrado. Eu nunca ouvi falar dessa brincadeira. Aí eu perguntei para ele, o que é celular quebrado? Aí ele respondeu assim, é assim, eu vou falar uma frase no ouvido da tia, a tia vai falar uma frase no seu ouvido, você depois vai falar a frase no meu ouvido. Na mesma hora, eu e ela olhamos um para o outro, assim, com a mesma expressão que vocês estão agora, os mais velhos. Celular quebrado. A gente conhece a brincadeira como telefone sem fio. Os mais novos da casa. Vocês já viram telefone com fio? Quando você pensa em telefone, você pensa em quê? Nisso aqui, vai. Você não pensa num troço que tinha esse tamanho aqui, que ficava do lado da televisão da casa, com fio, que tinha que discar uns números grandões. Você pensa nisso? Quando você fala telefone para as crianças de hoje, elas não pensam mais no telefone fixo. Elas pensam no celular. Então, telefone sem fio não faz sentido. Porque todo telefone para a geração de hoje é sem fio. Algumas palavras mudam o seu significado com o decorrer do tempo. E algumas palavras que para a gente fazia todo sentido, como telefone, hoje em dia a mesma palavra no imaginário da geração mais nova é outra. Palavras que faziam sentido para o contexto de 2000 anos atrás, como as que acabamos de ler, faziam todo sentido em um contexto histórico. Quando nós lemos princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, hoje, o peso que as palavras tinham 2000 anos atrás já não tem mais o mesmo peso. Passamos por esse verso, quase que, tá, beleza, é o título do livro e tal. Marcos vai falar sobre Jesus, ele é o Filho de Deus, e é o Evangelho. E a gente passa batido quando Marcos está começando o Evangelho dele. Pô, três palavras que, no seu contexto histórico, soavam como um soco no estômago de quem estava ouvindo. Esse foi o objetivo de Marcos. Quando nós olhamos para este verso, dentro do seu contexto histórico, vemos o que Marcos queria dizer para a sua época. E assim descobrimos de novo o significado para essas palavras. E quando descobrimos o significado que Marcos queria dizer para este verso, a gente redimensiona, dá uma nova dimensão para esse texto, também para nós, aqui no bairro Imperial, 2000 anos depois, para as nossas vidas hoje. O convite para você é entender o que Deus tem para nós, a partir de três palavras-chave desse versículo. A palavra evangelho, a palavra Cristo e a expressão Filho de Deus. Vamos nessa? Quando você pensa na palavra evangelho, você vai pensar em quê? Num livro da Bíblia? Talvez. Você vai pensar numa mensagem sobre Jesus? As boas novas de Jesus?
Esse é o contexto que nós temos hoje. Afinal, somos evangélicos, somos o povo do evangelho. Mas a palavra evangelho não surgiu na igreja. Ela já existia antes. A palavra evangelho já existia no contexto do Império Romano. As crianças da casa. Alguém aqui está no 6º ano? Tá? Então você vai estudar sobre o Império Romano esse ano na escola, hein? Então, ó, vou te dar um spoiler do que você vai estudar na escola. Se tira 10 na prova, depois tu me agradece. Tá bom? A palavra evangelho tem um significado muito específico dentro do Império Romano. Evangelho é o anúncio das conquistas militares de um imperador. Quando no Império Romano, um império super grande, lá de 2000 anos atrás, quando no Império Romano se anuncia o Evangelho, todos no Império Romano sabem o que está acontecendo. Vai se anunciar uma história sobre as conquistas militares de César, o imperador romano. O Império Romano tinha a pretensão de ser um império global. Começando ali de Roma, onde fica hoje na Itália, se espalhando pela Itália, pelo norte da África, pela Ásia, por toda a Europa, o Império Romano vai se expandindo. E o objetivo é levar a paz de Roma, a Pax Romana, para todo mundo. E assim César seria o rei dos reis, o senhor dos senhores. Títulos parecidos com o que nós damos ao nosso Senhor Jesus. Isto não é por acaso. A sua paz para o mundo todo. Qual que era o cenário? Imagina só, tá? Tinham duas tribos brigando. Pensa que numa região tinham duas tribos brigando entre si. Tá, o lado A e o lado B. E sempre tinha guerra e nunca tinha paz num território. O Império Romano chegava, o imperador com seu exército super forte, chegava e dizia o seguinte: a partir de agora, todos vocês têm que se curvar diante de mim. Porque agora essa guerra acabou. Quem manda não é nem tribo A, nem tribo B. Quem manda sou eu, o imperador. Então, se alguém adiante do imperador, como um arauto real, anunciar para esta cidade que está em guerra que a sua guerra precisa ter fim. Porque agora o exército romano está chegando. E quando o exército romano chega, as guerras têm fim. Todos os que ainda tentam se colocar numa posição de governo e guerrear uns contra os outros, aqueles que insistem em não se curvar diante do imperador romano, vão morrer. E não vão morrer de qualquer jeito. Eles vão morrer numa cruz. Sabe a cruz? Que o nosso Senhor Jesus crucificado. A cruz é o instrumento de maior tortura do Império Romano. A cruz é o maior símbolo de poder de Roma. Quando o Império Romano chega e anuncia, a partir de agora, este território é meu. E aqueles que se recusam a me obedecer, se recusam a obedecer o poder do imperador. E se recusam a obedecer o poder do imperador, serão crucificados. A cruz é o maior símbolo de poder de Roma. O mais curioso é que isso tornou todo o mundo romano pacificado. O que a gente conhece na história como a Pax Romana, a paz de Roma, é um período de profunda paz no Império Romano. Paz, claro, não dos nossos conceitos de paz hoje. Paz no Império Romano é assim: ou você me obedece, ou eu vou crucificar você. É uma paz construída pela guerra. É uma paz construída pelo sangue e pela violência. Quando se anuncia o evangelho dentro do Império Romano, é muito claro o que está acontecendo. Vai se anunciar as conquistas militares de César. Mas esse não é o evangelho que Marcos está anunciando. Marcos não vem anunciar o evangelho de César. Ele vem anunciar um outro evangelho, que não se conquista pela crucificação dos seus inimigos. Mas ele vem anunciar o evangelho que também vem trazer a paz para o mundo todo. Só que não crucificando os inimigos. Mas quando o próprio rei, o Senhor do universo, se oferece uma cruz em lugar dos seus inimigos. Marcos vem anunciar não o evangelho de César, mas o evangelho de Jesus. Um novo rei chegou. E esse novo rei também vai trazer a paz para todo mundo. Não só uma paz construída pela violência e a ausência de guerras, mas uma paz com Deus.
uma paz uns com os outros, uma paz de você consigo mesmo. Ele também vem acabar com as guerras, mas ao invés de crucificar você, inimigo de Deus, ele vem a si mesmo se crucificar. Há 2000 anos atrás, quando Marcos começa anunciando o princípio do evangelho de Jesus, todo mundo entende o que está acontecendo. Marcos, com essas palavras, é usado por Deus para desferir um primeiro golpe no Império Romano e na proposta de dominação política desse mundo. A proposta de dominação por meio da força, por meio da enganação, por meio das armas, por meio da politicagem desse mundo. Jesus vem trazer um outro tipo de reino. Jesus vem acabar com o domínio de César. Jesus vem acabar com o domínio do Império Romano. E Jesus vem acabar com o seu domínio. Jesus vem acabar com a sua proposta de governo pessoal. Jesus não veio passar a mão na sua cabeça e dizer: beleza, agora você está livre do Império Romano, faz o que você quiser. O Evangelho de Jesus é um anúncio da paz com Deus que você não tinha antes. A paz com Deus, muito maior do que qualquer paz que você precise, que nos garante perdão de pecados. Só foi possível, não porque este imperador vai crucificar seus inimigos, mas porque ele mesmo se oferece no seu lugar. Percebe como isso é gracioso? O princípio do Evangelho de Jesus é o próprio rei que, para trazer a paz sobre o mundo inteiro e acabar com o domínio dos falsos dominadores, ele mesmo se oferece. Este é o princípio do Evangelho de César, mas de Jesus. A segunda pergunta é: quem é esse Jesus? Marcos vai dizer: esse Jesus é o Cristo. Crianças, quando a gente fala Jesus Cristo, parece que é o nome e sobrenome dele, não é verdade? Tipo, Philip Cal. Falar o sobrenome dele já é trava-língua, certo? Joel Teodoro. Então parece que Jesus Cristo é nome e sobrenome. E eu, por muito tempo, pensei assim. Eu acho que metade de vocês também, tá? Eu acho que a maior parte de vocês também pensava que Jesus Cristo é nome e sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra em grego, que em hebraico se traduz por Messias. Em grego e em hebraico, a palavra significa ungido. O que é ungido? Ungido vem do ato de ungir, colocar óleo ou azeite sobre alguma coisa. Hoje em dia, a gente não vê mais pessoas colocando óleo sobre alguém. Isso não é comum. Mas na antiguidade, especialmente para o povo hebreu, o povo do Antigo Testamento, colocar óleo sobre alguém era um sinal visível de que Deus estava com aquela pessoa. O ato de ungir alguém era específico para sacerdotes e reis. O ungido com U maiúsculo, ou seja, o Cristo, o Messias, significava alguém muito especial. Este era o rei, o escolhido de Deus. Constantemente no Antigo Testamento, a expressão o ungido do Senhor aparece para falar sobre o rei de Israel. Mas ele, Cristo, é o ungido. Ele não é qualquer rei. Ele não é qualquer pessoa consagrada. Ele é o rei. Ele é o Senhor do universo. O Salmo 2 fala melhor sobre esse rei, sobre esse ungido. Por favor, abre a sua Bíblia no Salmo 2. Porque assim as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita do céu dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor, os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamar decreto do Senhor.
Ele me disse ao ungido, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu darei sons por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. A faca de ferro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir do juízo da terra, sirvam ao Senhor com o temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem firme, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se assenterá a sua ira. Mas bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Mas que Marcos ensina que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele tem em mente esse salmo aqui. Nesse salmo aqui, parece que tem uma batalha se formando. Conseguiram perceber isso? De um lado, estão os reis da terra, os poderosos desse mundo, e desse lado está César, o imperador romano. Desse lado estava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Estava Alexandre o Grande, está antigo quarto Epifânio. Estão todos os poderosos da terra que tentam, com a sua própria força, dominar esse mundo. E do outro lado está o Senhor, nosso Deus, e o seu ungido. Este ungido não é outro, senão o Senhor Jesus. Tem uma batalha cósmica se formando aqui. De um lado, o jeito de governar desse mundo, os reis da terra, e de outro lado, o Senhor e o seu ungido. Os reis da terra estão loucos. Eles não aguentam mais o domínio de Jesus. E eles a todo custo tentam se rebelar e romper as suas algemas. Eles querem a todo custo governar. Eles querem a todo custo impor a sua vontade sobre os mais fracos desse mundo. Eles tentam e vão fazer qualquer coisa para dominar esse mundo. E Deus está do outro lado, vendo essa cena e dando gargalhada. Eles não passam de formiguinhas tentando se revoltar contra o soberano do universo. E depois de dar risada da falsa pretensão desses falsos reis de dominar a terra, a ira de Deus se acende. E a resposta de Deus para a maldade desses poderosos é enviar o seu ungido. Esse ungido é o rei escolhido por Deus para acabar com a farra desses falsos reis. Este é o rei escolhido por Deus para acabar com a farra de todos aqueles que insistem em fazer as suas próprias vontades no mundo governado pelo Senhor. Este ungido é a resposta de Deus para a maldade do seu coração. Você que ainda insiste em querer fazer a sua vontade sobre a vontade de Deus. Você que, se pudesse, seria o próprio César de Roma. A resposta de Deus para a maldade dos Césares desse mundo e para a maldade do César do seu coração é o próprio Senhor Jesus. Diante da sua falsa pretensão de querer governar sobre tudo, de querer governar sobre o seu corpo, de querer governar sobre o seu país, sobre o mundo, Deus dá risada. Deus dá risada de você. Você é uma formiguinha diante do Eterno e Todo-Poderoso. E depois de dar risada, recebe a sua resposta. E a resposta é o Evangelho de Jesus, o ungido. Jesus é esse Cristo. O seu projeto de governo é muito maior do que qualquer projeto dos reis da terra. Qualquer projeto que arrogue para si o título de projeto político desse mundo. O projeto de Jesus é muito maior do que o do Império Romano. Romano, imagina que pode acabar com as guerras desse mundo no meio da cruz. Jesus vai acabar com o Império Romano no meio da cruz. Jesus vai acabar com a pretensão de governo do Império Romano por meio da cruz. E Jesus vai acabar com a sua pretensão de governo por meio da cruz. A sua pretensão de governo acaba na cruz de Jesus, ungido de Deus. Diante desse salmo, a gente só tem dois lados de uma batalha cósmica.
o lado dos reis da terra, que tentam, com as suas próprias forças, impor a sua vontade para esse mundo e fazer o que quiser para satisfazer os desejos do seu coração, nem que para isso oprima os mais pobres, passe por cima dos vulneráveis, oprima todo um país com altos impostos. Os reis da terra estão de um lado, e do outro lado está o Senhor e o seu ungido. Você só pode estar de um dos lados dessa batalha cósmica. E para repetir o jargão que a gente ouve desde criancinha, se você está em cima do muro, o muro é do diabo. Você entendeu a história? Você só pode estar de um dos lados dessa batalha cósmica. Marcos começa o seu evangelho te ordenando. O evangelho não é um pedido, o evangelho é um anúncio. Você só tem duas opções. Ou você está do lado de Roma e do projeto político desse mundo governado por Satanás, ou você está do lado de Deus e seu ungido. Você só tem duas opções. Você só tem duas opções diante disso. Os reis desse mundo ficam loucos e querem a todo custo romper as algemas. O jeito desse mundo de viver não suporta o reinado de Jesus. E se diante desse anúncio do Rei Jesus, você está incomodado, talvez você esteja do lado errado dessa batalha. Talvez você esteja do lado perdedor dessa batalha. Só existe um lado vencedor dessa batalha. E esse lado é o lado de Deus e do seu ungido. Se você ainda insiste em fazer tudo da sua maneira, Deus está dando risada de você agora. Deus está no seu trono, rindo da sua pretensão. E sobre o seu coração. É Deus e seu ungido, o Rei Jesus. Marcos começa o seu evangelho dando um direto e um cruzado no Império Romano. E Marcos começa o seu evangelho dando um direto e um cruzado em você. Você precisa ouvir o anúncio deste rei, porque este é o rei do universo. E você precisa te curvar gloriosamente diante desse rei, porque este é o rei que vai acabar com o domínio dos malvados sobre a terra. Este é o rei que vai acabar com a dominação política de Roma. Este é o rei que vai acabar com toda forma de opressão deste mundo. Só se sente angustiado com o domínio desse rei aquele que está do lado dos reis da terra. Mas todos aqueles que estão cansados do domínio de Roma, do domínio do sistema da Babilônia, do domínio dos falsos imperadores desse mundo, e todos aqueles que estão cansados do próprio coração soberbo, olham para esse Cristo, olham para esse ungido, olham para o reinado desse Messias e respiram aliviados. Porque o tempo do falso governante acabou. E só resta agora o governo do Messias. Esse Messias, em que Marcos anuncia o Evangelho, é o Filho de Deus. Quando a gente pensa em Filho de Deus, normalmente pensamos na segunda pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas o conceito de Filho de Deus como segunda pessoa da Trindade não existia nos tempos bíblicos. Veja, é claro que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tá? Isso é ortodoxia. Mas esse conceito não existia na época de Jesus. O que Marcos quer dizer quando fala que Jesus é o Filho de Deus? Para um público hebreu, a gente acabou de ler o Salmo 2. O ungido, de acordo com o Salmo 2, é o Filho de Deus. Quando um público hebreu está escutando que vai anunciar o Evangelho de Jesus, o Messias, o ungido, e este ungido de Deus é o próprio Filho de Deus, para um hebreu a mensagem é muito clara. Chegou
finalmente o rei que eu esperava para acabar com o domínio de Roma. Entenda, os judeus na época de Jesus estavam sob julgo de escravidão. Eles não poderiam exercer sua vida livremente. Eles pagavam altos impostos pelo simples direito de existir. E se você quiser questionar-se qualquer um desses pontos, o Império Romano te matava. E se você insistisse em algum tipo de rebelião contra o governo de Roma, o seu fim era a cruz, o maior ritual público de tortura e zombaria contra você. Qualquer pretensão de se rebelar contra a estrutura do Império Romano acabava na cruz. Crianças, imagine o cenário. Você está sendo escravizado por um povo que não fala a sua língua. Eles falam uma língua estranha, um tal de latim. E eles dão ordens a vocês para fazer tudo o que vocês não querem. Vocês iam gostar disso? Eu imagino que não. Um de vocês, como é que você chama, cara? Um de vocês, Gabriel, resolve juntar vocês numa rebelião. O Gabriel não aguenta mais pagar imposto. O Gabriel não tem dinheiro nem para comprar pão. Tá mal, hein, Gabriel? Não tem dinheiro nem para comprar pão. E os romanos insistem em te cobrar imposto. Gabriel, tu quer pagar esse imposto? O Gabriel não quer pagar esse imposto. Vocês querem pagar esse imposto? Ninguém quer pagar. Aí o Gabriel resolve fazer uma rebelião. O Gabriel resolve se levantar, chamar todo mundo e falar assim: chega de pagar imposto, a gente não vai mais obedecer o domínio do Império Romano. Aí vocês todos. Isso aí, pegaram jeito. Gabriel, sabe o que vai acontecer com você? Adivinha? Você vai morrer, cara. Só, Gabriel, você não vai morrer de qualquer forma. Porque se te prendessem, ia ser muito simples. Você foi o líder, certo? Então prendem você, mas eles vão querer continuar sendo rebeldes. O Império tem que dar um jeito de prender você, mas de fazer você de exemplo, para que ninguém mais queira se rebelar contra o Império Romano. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão te prender. Eles vão passar a noite toda batendo em você, cuspindo em você, insultando você. Isso parece legal? Os demais estão a fim de passar pela mesma coisa que o Gabriel passou? Como é que você chama, cara? Miguel? Pedro? Pedro? Pedro. Pedro falou que não quer. Pedro sentiu na pele o que é o rito antes da crucificação. E aí no dia seguinte, depois, você não comeu a noite toda, tá, Gabriel? Você está bem fraco, Gabriel. Você passou a noite toda sendo humilhado e espancando você. Você está bem fraco. Você não comeu. E aí de dia, dorme não, Gabriel. Você tá aqui comigo, cara. E aí, bora, cara, tá perto de ser crucificado, mano. Escuta, olha só, olha só. Vamos pegar uma tora de madeira gigantesca, daquele tamanho ali, ó, maior inclusive, e vamos botar nos seus ombros. Vamos fazer, carrega. E se você não carregar, vão dar chicotada em você, até você carregar. No final, Gabriel, eles vão te deixar sem roupa, completamente nu, diante de todo mundo. Eles vão pegar a tua mão, vão pegar um cravo, desse, sabe o que é um cravo? Um prego, desse tamanho assim. Vão pegar um martelo, vai botar a tua mão, vai pegar. Isso te parece confortável, Gabriel? Na outra mão também. Vai juntar os seus dois pés juntos, como se fosse um só. E vão pegar um prego gigantesco, vai pregar os seus pés, atravessando os seus ossos. Gabriel, isso te parece legal, Gabriel? Parece, Gabriel? Eles vão cutucar você com lança para que você sofra. Você não tem direito nem a um analgésico para diminuir a dor. Você vai morrer ali, Gabriel. E todos vocês que participaram da rebelião, vocês estão rindo agora, né? Porque é com ele. Se fosse na época, você está cheio de medo. Porque se fizeram isso com o líder de vocês, quem dirá o que vão fazer com vocês? Sabe o que vocês fazem? Fica a mula, sai voado. Corre, se esconde. É isso que acontece quando se pensa
é ir contra o Império Romano. Qualquer um que tente ir contra o Império Romano vai acabar assim. Irmão, vocês acham que os judeus, de 2000 anos atrás, estavam satisfeitos com a dominação romana? É óbvio que não. Eles contavam os dedos por qualquer projeto que acabasse com o Império de Roma. Eles sonham toda a noite em serem libertos. Quando eles celebram a Páscoa, eles estão esperando um libertador. Assim como Moisés no passado os livrou do Egito, toda a Páscoa eles esperam que um novo Moisés chegue para libertá-los do Império Romano. E ano após ano a dominação de Roma não acaba. Se coloque no lugar deles. Eles estão ansiando por qualquer coisa que os liberte. Para os que estão escravizados sob o jugo da opressão, a notícia de um libertador é graciosa e recebida com alegria. Crianças, vamos voltar para a cena aqui. Se eu te dissesse que chegou um cara, um rei todo bondoso, que vai acabar com o domínio desse rei mau, vocês não iam gostar? Você? Gabriel, foi crucificado. Ah, você foi crucificado por ele, não conta, Gabriel. Imagine que chegou um rei bom, um rei que é todo justiça, e falou assim: acabou com o império das trevas. Agora quem manda é o rei da bondade. Pietro entendeu. A gente vibra. Quando a gente anuncia o evangelho de Jesus e a gente não vibra mais, talvez o nosso coração foi cooptado pelo reino desse mundo, pelos projetos políticos desse mundo. Quando a gente ouve o anúncio de Jesus e não vibra, e não canta a plenos pulmões, e não sai gritando aleluia. Eu não estou dizendo para ninguém ser que nem pentecostal aqui não, tá? Vocês entendem o que eu estou falando. Vocês entendem o que eu estou falando. Mas quando a gente não se emociona com o evangelho, aquela cara de blasé, sabe? Você vai no Maracanã, você vibra pelos pulmões. Mas diante do evangelho de Jesus, você fica, amém. Talvez o seu coração foi cooptado por alguma face do Império Romano. A face política, a face econômica, não importa. Quando a gente não celebra que Jesus chegou para acabar com os dominadores desse mundo, é porque você está do lado dos dominadores desse mundo. É por isso que esse evangelho é para você. Que no seu coração é um pretenso César, um protótipo de imperador desse mundo. O teu reinado acabou. Beijem o filho para que não se irrite. Curvem os seus joelhos agora. Mas para todos aqueles que estão cansados com o sistema político desse mundo, aqueles que estão cansados da opressão, celebrem. Com todas as letras, gritem de alegria, porque o Rei da Paz chegou. O Império Romano acabou. Isso é o que um hebreu pensava quando ouvia Filho de Deus. O hebreu vibrava. E um romano? Um romano se assustava. Porque no Império Romano só tem uma pessoa que pode ser chamada de filho de Deus: o imperador. Só uma pessoa em todo o Império Romano pode receber o título de filho de Deus: César, o imperador. Lembre-se agora da cena em que Jesus está diante de Pilatos. Dizem para Pilatos: ele deve ser crucificado porque ele disse que é o Filho de Deus. João capítulo 19 diz que Pilatos fica cheio de temor. Porque Pilatos começa a reconhecer, talvez, que ali está o próprio imperador. Depois de morrer, um centurião romano olha para a cruz e diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Somente uma pessoa no Império Romano pode ser chamado de Filho de Deus. E esse alguém é o imperador. Quando Marcos diz do Evangelho
de Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus é o golpe do nocaute. É o terceiro golpe sobre o Império Romano. Ali acabou. Este é o novo César. Este é o novo governante do universo. E você, imperador de Roma, e você que pretende dominar os outros com a força da opressão, você que tenta impor o medo para acabar com as guerras do mundo, você vai cair. E como você vai cair? Na arena de batalha da cruz. A cruz é uma grande arena de batalha. Na cruz, Jesus está lutando a guerra cósmica que nós vimos no Salmo 2. A grande guerra cósmica que deixaria qualquer filme da Marvel no chinelo. A grande guerra cósmica de Jesus contra os reis desse mundo se dão em um só lugar, a cruz de Jesus. A cruz é o símbolo maior do poder de Roma. Quando Jesus vai até a cruz, ele está dizendo: Roma, você propõe a vida desse jeito. Eu vou acabar com a proposta do seu governo. Jesus vai até a cruz. Morre na sexta-feira. O sábado é tenebroso. E o domingo é o dia mais espetacular da face da terra, porque Jesus ressuscita dos mortos. O que significa a morte na cruz e a ressurreição neste contexto do Império Romano? A cruz é o maior exemplo do poder de Roma. Vencer a cruz é vencer Roma em si. Deixa eu dar um exemplo. Os vascaínos da casa. Cadê os vascaínos da casa? Imagina que vai ter um Vasco e Flamengo, tá? Não vou falar do Fluminense não, senão eu vou falar que eu tô puxando sardinha pro meu lado. Vai ter um Vasco e Flamengo daqui a um tempo aí. Vai ter os fins de semana. Maracanã lotado. Torcida dividida. Imagina o cenário. E o Verratti faz 4 gols no Flamengo. Os vascaínos vão amar. Se beliscar, vai até acordar depois do sonho. O mando de campo é do Flamengo. Então imagina que o estádio está todo vermelho e preto. Imagina que tem um escudo do Flamengo gigantesco atrás do gol. Em frente ao setor norte, torcida do Flamengo. Depois do quarto gol, que o Verratti faz de bicicleta. E olha que eu nem sou vascaíno, hein? Mas imagina o cenário. Depois de fazer um gol de bicicleta, o quarto gol, a torcida do Vasco irrompe em gritos. A torcida do Flamengo põe as mãos na cabeça, não sabe mais o que fazer. O Vasco está ganhando no Flamengo. Ai, desculpa aí, flamenguista da casa. Deu mole aí. O Verratti pula a placa de publicidade, vai em cima do escudo do Flamengo e começa a dançar. E começa a sambar. Os flamenguistas da casa. O que tu acha que ia acontecer nessa hora? Mas não é só um pedaço de pano? Não? Claro que não. O escudo do Flamengo é o símbolo do Flamengo. Se você pisa em cima do símbolo do Flamengo, a mensagem que você está pisando contra o Flamengo em si, contra a instituição. O que Jesus faz na cruz é zombar de Roma. É olhar para o símbolo maior do Império Romano e dar risada. E sambar em cima do escudo de Roma, para usar essa expressão. O que Jesus faz é expor Roma ao ridículo. E na hora que Jesus faz isso, o povo de Deus vibra, porque entendeu que a batalha está ganha. Todos os rebeldes contra o Império Romano eram mortos na cruz. Qualquer pretensão de rebeldia contra o Império Romano acaba na cruz. Quando Jesus enfrenta a cruz e ressuscita dos mortos, o que mais esse império pode fazer para deter Jesus? Nada. É o quarto gol. A torcida vibra. O povo de Deus vibra. Os apóstolos que antes tinham medo, agora saem pelos 4 cantos da terra cantando e vibrando e dizendo: o meu Senhor ressuscitou. Ele venceu Roma. A gente não tem mais que ter medo.
E mesmo se eles matarem a gente também vai ressuscitar depois. Acabou o projeto político desse mundo. Acabou as propostas desse mundo de governo. E acabou a minha proposta de governo pessoal. Acabou. Eu fui exterminado por Jesus. E um novo homem renasceu. Acabaram as propostas políticas desse mundo. Não importa se é o Império Romano mais bonitinho, mais feio, acabou. Não tem mais. Quem reina é Jesus. A gente não tem que ter mais medo de nada. De absolutamente nada. Querem te bater? Não importa. Vão zombar de você? Não importa. Estão te cooptando para um lado dos reis desse mundo? Não importa. Se o Senhor Jesus venceu a cruz, nada mais importa. Porque a batalha está ganha. Acabou. Acabou a batalha. E você só tem uma reação. Aliás, você pode ter duas reações. Se você está do lado do vencedor, você vibra com plenos pulmões, porque a tua liberdade chegou. Se você está do lado do perdedor, você bota as mãos na cabeça e diz: o que eu posso fazer para acabar com esse homem, com esse povo? E a resposta é: nada. Nada. Absolutamente nada. Quando Marcos anuncia o Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele está dando 3 golpes certeiros no Império Romano. E está dando 3 golpes certeiros nas nossas propostas de governo pessoal. O teu jeito de viver acabou. Você, diante do anúncio do Evangelho, você só tem 2 opções. Ou você se curva diante do rei que te dominou. Você pode se curvar com alegria ou com tristeza. Mas ou você se curva, ou então esse rei vai quebrar os seus joelhos e vai te obrigar a se ajoelhar diante dele. Se você resiste a se ajoelhar diante desse rei, é porque você está do lado dos reis desse mundo, que tentam a todo custo tirar as algemas do pescoço e da mão. Se esse é o seu caso, a hora de se ajoelhar é agora. Se é o seu caso de tentar defender o sistema desse mundo a todo custo, a hora de se ajoelhar é agora. Porque quando o nosso Senhor voltar, você vai se ajoelhar, querendo ou não. Agora, se ajoelhe aqueles que com alegria veem em sua libertação. No futuro, vão se ajoelhar com ódio aqueles que veem nele o fim das suas pretensões de governo. Diante desse evangelho, não o evangelho de César, o evangelho de Jesus, o Filho de Deus, você só tem 2 opções. Ou você se curva alegre, cantando louvores ao seu rei que te libertou. Ou você se curva com medo e com ódio, porque a ira de Deus vai acabar com a sua pretensão de governo. E se você ainda tenta defender o sistema de Roma de governar, o sistema da politicagem, o sistema da mentira, o sistema da opressão, o sistema de cooptar por meio da força, da canetada, por meio da politicagem desse mundo. Se você ainda tenta defender este sistema de governo, a hora vai chegar também. Porque você está do lado dos reis da terra. A tua hora vai chegar. Que a tua hora de chegar seja hoje. Seja hoje. Que a hora de dobrar os joelhos diante do Eterno seja hoje. Que a hora de vibrar diante da ressurreição de Jesus seja hoje. Porque o jeito de Roma de governar acabou. E o teu jeito de governar acabou. Você só tem 2 opções diante do anúncio do Evangelho.
Ou você se arrepende agora e grita de alegria para o teu libertador, ou tu vai chorar no fim dos tempos, quando o rei expor o fracasso da tua proposta de governo, da tua proposta de governo pessoal. O teu coração, protótipo de César, o teu coração, protótipo de ditador, acaba na ressurreição de Jesus. Uma zombaria completa diante do Império Romano. Uma zombaria completa diante da tua proposta de governo. E se isso é verdade, se isso é realidade, então nós, o povo de Deus, após se ajoelhar, só temos uma escolha a fazer: sair aos 4 cantos da terra, a todos os cantos possíveis da cidade, do bairro e do país, para anunciar que as propostas de divindade e de governo deste mundo acabaram. Chegou a liberdade para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos os que ainda têm um coração de César podem se ajoelhar diante do Rei do Universo, porque os seus pecados foram perdoados. Porque o jeito de governar esse mundo acabou. E o único Rei soberano sobre o universo é Jesus. Um evangelho exige uma resposta. O evangelho não é uma explicação de um termo em que eu te expliquei, você saiu daqui conhecendo e beleza. E depois ela faz uma prova na escola. Não. Um evangelho exige uma resposta. Uma resposta sua, pessoal, diante do governo desse Jesus. E você só tem 2 opções. Ou você se ajoelha agora, agradecido e vibrando pela libertação, ou você se ajoelha no futuro, quando seu governo vai acabar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por enviar Jesus para acabar com as nossas falsas pretensões de governo. Obrigado por enviar Jesus para nos libertar do falso César que era o nosso coração. Obrigado por nos enviar Jesus para acabar com a dominação deste mundo sobre nós. O Senhor nos libertou da carne, do mundo e do diabo. O Senhor nos libertou do nosso próprio coração. Senhor Deus, abre os nossos lábios e os nossos corações para vibrar com o Senhor, para vibrar com o Teu Evangelho e para anunciar esse Evangelho a todos os que ainda estão rebeldes ao Teu governo, mas também a todos os que estão cansados do jeito de Roma de governar, do jeito desse mundo de governar. Que os rebeldes se convertam. Que os cansados e oprimidos encontrem no Senhor a sua libertação. Nos dá do teu tom e da tua autoridade para anunciar esse evangelho a todos os cantos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.